Continuando o capítulo 12, nós tínhamos visto Gúbio numa oração maravilhosa, porque foi uma oração sincera, né? Numa lição enorme para gente, para que nós saibamos que o importante é o que vem, o que está no coração e não o exterior, o culto exterior, né? E o rapaz, o encarnado, foi liberto daquela, vamos chamar de obsessão, né? Que ele estava sofrendo. E aí o André continua, né? Vencido nos melhores sentimentos de que era detentor, o algoz de Margarida, o Saldanha, né? Aproximou-se do nosso dirigente com as maneiras de uma criança humilhada que reconhece a superioridade do mestre, mas antes que pudesse tomar suas mãos para talvez beijar Gúbio, pediu sem afetação: Saldanha, se acalma. Agora nossas amigas despertarão. Afagou a cabeça de Iracema e a infortunada mãe de Jorge voltou a si, gemendo: onde estou? Reparando, no entanto, a presença do marido ao lado, o chamou pelo apelido carinhoso de família e gritou desvairada de emoção: me socorre! Onde está nosso filho? Nosso filho! Passou logo após para a fraseologia particular de quem reencontra um ser amado depois de longa ausência. Saldanha, o obsessor da doente que nos interessava de mais perto, tocado nas fibras mais íntimas do seu ser, derramava agora abundantes lágrimas e buscava o olhar de Gúbio, instintivamente rogando sem palavras medidas salvacionistas. A desventurada irmã, chorando convulsivamente, perguntava: em que mau sonho me demorei? Que cela imunda é essa? Será verdade que já atravessamos o túmulo? E em crise de desespero dizia: temo o demônio, temo o demônio, oh meu Deus, salve-me, salve-me. Nosso instrutor dirigiu palavras encorajadoras e indicou seu filho que descansava bem ao nosso lado. Recompondo-se gradualmente, ela perguntou a Saldanha, porque emudeceu, faltando as palavras amorosas e confiantes de outro tempo, ao que o carrasco de Margarida respondeu significativamente: Iracema, eu não aprendi a ser útil. Não sei confortar ninguém. A essa altura, a mãe sofredora, então desperta, passou a se interessar pela companheira do infortúnio, que fazia a mão direita movimentar-se sobre a garganta, crendo a custo tratar-se da nora que se fez irreconhecível. Apelou aflita: Irene, Irene! Gúbio interveio com o poder de despertamento que lhe era peculiar, distribuindo vigorosas energias aos centros cerebrais da criatura que continuava abatida. Transcorridos alguns instantes, a nora de Saldanha se ergueu num grito terrível. Sentia dificuldade em articular a voz. Sufocava ruidosamente, presa de angústia infinita. Nosso orientador, vigilante, segurou ambas as mãos com a mão direita e com a mão esquerda ministrou recursos magnético-balsâmicos sobre a glote, que é a área da fala, né, onde estão as cordas vocais, e principalmente ao longo das papilas gustativas, acalmando-a de algum modo. Embora despertada, a suicida não mostrava a relativa consciência de si mesma. Não tinha a menor ideia de que seu corpo físico se desfez no túmulo.
Era o tipo de sonâmbula perfeita, acordando de súbito. Adiantou-se na direção do esposo, reintegrado nas próprias faculdades, e exclamou, gritando, né? Jorge, Jorge, ainda bem que o veneno não me matou. Perdoa meu gesto impensado. Me curarei para vingar você. Assassinarei o juiz que te condenou a cruéis padecimentos. Observando, ao contrário do que esperava, que o esposo não reagia, implorou: Ouve, atende-me. Onde dormi tanto tempo? Onde está nossa filha? O interpelado, todavia, que se desligou da influência direta delas, né, nos centros perispirituais, prosseguiu na mesma atitude fleumática, quer dizer, continuou calmo e impassível de quem avaliava com dificuldade a própria situação. Foi ainda Gúbio quem se abeirou de Irene, esclarecendo: Minha filha, se aquieta. Sossegar-me eu? Protestou a infortunada. Não posso. Quero voltar para casa. Essa grade me asfixia. Cavalheiro, por quem é? Reconduza-me ao lar. Meu esposo permanece encarcerado injustamente. Por certo, estará dementado. Não me escuta, não me atende. Por minha vez, sinto a garganta carcomida de veneno mortal. Quero minha filha e um médico. Porém, nosso orientador respondeu com voz triste, apesar de acariciar sua fronte assustadiça. Filha, as portas de tua casa no mundo se fecharam para tua alma com os olhos do corpo que você perdeu. Seu esposo descansa liberado dos compromissos do matrimônio carnal. E sua filha, desde muito, foi acolhida em outro lar. Então, é indispensável que você se refaça, de modo a prestar todo o serviço que você deseja. A desditosa criatura curvou-se de joelhos, soluçando. Então morri? A morte é uma tragédia pior que a vida? E Gúbio esclareceu. A morte é simples mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno que nós mesmos criamos. E adoçando a voz para conversar na condição de um pai, ele prosseguiu comovido. Por que você jogou fora o remédio salvador, destruindo o vaso sagrado que o continha? Nunca ouviu o choro dos que padeciam mais que você mesma? Jamais se inclinou para registrar as aflições que vinham de mais fundo? Por que não experimentou o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar? E ela explicou: a revolta me consumiu. E o instrutor solícito confirmou: sim, um momento de rebeldia põe um destino em perigo, como um diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade de um edifício inteiro. Irene suspirou, aceitando a amargurosa realidade, e disse: infeliz de mim, onde estava Deus que não me socorreu a tempo? E o dirigente esclareceu bondoso: a pergunta é inoportuna. Você procurou saber antes onde você se encontrava a ponto de se esquecer tão profundamente de Deus? A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. Se transparecia na bendita oportunidade terrena que a conduzia à vitória espiritual, reside também agora nas lágrimas de arrependimento que a encaminham à regeneração salutar.
admito que você possa, em breve, alcançar semelhante bênção. Entretanto, você cavou enorme precipício entre a sua consciência e a harmonia divina, que precisará transpor, efetuando a própria recomposição. Por algum tempo, você vai experimentar as consequências do ato impensado. Colher o fruto imaduro é praticar violência. Intoxicou a matéria delicada sobre a qual se estruturam os tecidos da alma e poucas circunstâncias atenuam a gravidade da sua falta. Porém, não perca a esperança e dirija os passos na direção do bem. Se o horizonte por vezes se faz mais longe, nunca se torna inatingível. E, encorajando-a paternalmente, acrescentou: você vencerá, Irene, vencerá. A interlocutora, entre o desapontamento e a rebelião, não parecia interessada em reter os elevados conselhos ouvidos. Desviando a atenção da verdade que a feria fundo, identificou a presença de Saldanha, passando a gritar medrosamente. Gúbio interferiu, acalmando-a. A companheira de Jorge, todavia, dominado o temor infantil, regressou à intemperança mental, pousou no sogro os olhos atormentados e perguntou: sombra ou fantasma, que procura aqui? Por que não vingou o filho infeliz? Não dói tanta infâmia inútil? Acaso não dispõe de armas com que possa ferir o juiz desalmado que nos tirou a vida? O devotamento dos pais acaba com a morte? Por acaso você descansará em algum céu contemplando Jorge assim, reduzido a frangalhos? Ou você ignora a realidade cruel? Que razões o forçam à mudez das estátuas? Por que não buscou sem repouso a justiça de Deus, que não se encontra na terra? As perguntas pareciam golpes de ferro em brasa. O perseguidor de Margarida recebia como chicotadas no íntimo, porque extrema indignação empalideceu seu semblante. Hesitava quanto à atitude a assumir, mas reconhecendo-se diante de um condutor amoroso e sábio, procurou o olhar de Gúbio, rogando sua cooperação em silêncio. E o nosso instrutor tomou por ele a palavra e exclamou melancólico: Irene, a certeza da vida vitoriosa acima da morte não infunde respeito ao seu coração? Você supõe que estejamos subordinados a um poder que nos desconhece? Perante a verdade nova que surpreende sua alma, você não percebe a infinita sabedoria de um supremo doador de todas as bênçãos? Onde se encontra a felicidade da vingança? O sangue e as lágrimas dos nossos inimigos apenas aprofundam as feridas que abrem em nossos corações. Acredita que a legítima consagração de um pai deva se traduzir através da disseração ou do homicídio, da perseguição ou da cólera? Saldanha veio até este cárcere por amor. E eu creio que as mais nobres conquistas dele retornam à superfície da sua personalidade, triunfantes e renascentes. Não precipites a sua ternura paterna no abismo do desespero, de cujas trevas você procura fugir inutilmente. A desditosa mulher silenciou soluçante, enquanto o sogro enxugava as lágrimas,
que as observações generosas de Gúbio lhe haviam arrancado. Foi então que Iracema se declarou exausta e suplicou a dádiva de um leito. O nosso orientador convidou Saldanha a se pronunciar. Se Jorge melhorou, ambas as senhoras desencarnadas exigem socorro urgente. Não seria lícito abandoná-las àquele clima de desintegração das melhores energias morais. E o obsessor de Margarida, sob imensa motivação, concordou. Ele disse perfeitamente: conheço os criminosos que aqui se reúnem e agora que Iracema e Irene voltaram à consciência que lhes é própria, me preocupa a gravidade do assunto. Nosso dirigente explicou que poderíamos abrigá-las numa organização socorrista não distante, mas, para levarmos a efeito semelhante medida, não poderíamos esquecer da sua permissão. Saldanha aceitou contente e agradeceu desapontado. Sentia-se estimulado ao bem, através da palavra cordial do nosso orientador, e revelava-se disposto a não perder a mínima oportunidade de corresponder à sua dedicação fraterna. Quando a gente diz que os anjos, nossos protetores, só nos ajudam com a nossa permissão, veja, ele poderia ajudar, mas ele fez questão de pedir permissão para o Saldanha. Olha que lição para nós. Depois de alguns minutos, nos ausentávamos do hospício, conduzindo as irmãs enfermas e a recolhimento adequado, onde Gúbio as internou com todo o prestígio das suas virtudes celestes, diante do visível espanto de Saldanha, que não sabia como exprimir-se no reconhecimento a extravasar da sua alma. Ao retornarmos, cabisbaixo e humilhado, o perseguidor de Margarida perguntou timidamente quais eram as armas justas num serviço de salvação, ao que o nosso orientador retrucou atenciosamente: em todos os lugares, um grande amor pode socorrer um amor menor, aumentando suas fronteiras e impelindo-os para o alto. E em toda parte, a grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando-a às culminâncias da vida. Saldanha não voltou à palavra e fizemos a maior parte do caminho em significativo silêncio. Pois é, assim como Saldanha, quanta coisa que nós temos que pensar, né? Quanta lição nesse capítulo tão lindo. Vamos pensar nisso pelo menos uma semana, né? Até a gente ver o próximo capítulo, que como estamos ainda na pandemia, né? Estamos ainda presos dentro de casa, sem o livro para acompanhar, por isso que eu estou fazendo a leitura integral, né, do livro, como eu falei nos livros anteriores, modificando palavras para que a gente não precise de dicionário ali do lado, né? Colocando aquelas palavras do século passado na nossa linguagem de hoje. Então, vamos esperando, né, o próximo capítulo, sem ansiedade, mas sim pensando muito no que foi dito neste capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.